Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Corintianeiro 2.0. Temos informações importantes sobre o mercado da bola. Trouxe informações sobre o Vitinho no canal do Corintianeiro, agora eu tenho novas informações sobre o jogador e a negociação do Corinthians com o atleta, tá? Vamos falar também sobre patrocinadora master do Corinthians decide ajudar o Corinthians financeiramente para realizar contratação ou para o pagamento de dívidas. Vou trazer essa informação aqui para vocês. E Carlos Vinícius, afinal, o que aconteceu com o jogador que foi oferecido ao Corinthians? Vou trazer essas informações para vocês e falar um pouquinho aqui também de Corinthians e Palmeiras. Peço humildemente para você deixar o seu like. Fiel, o like, vocês acham que não, mas é de grande importância. Isso ajuda com que o canal, que a plataforma YouTube espalhe esse vídeo aqui para mais corintianos, tá? Então é de grande importância mesmo. E não se esqueçam também de se inscrever, se assim vocês dá esse voto de confiança pra gente se inscrever no canal. Esse canal aqui é novinho, tá, fiel? Mas está crescendo muito rápido graças à colaboração de vocês. Combinado? Então chega de enrolação, vamos falar do Corinthians, tá, fiel? Quero começar aqui falando sobre Corinthians e Palmeiras. Muitos estão falando, o Daronco, que o Daronco pode complicar o jogo do Corinthians. Até o presente momento, nesse momento que falo com vocês, ainda não foi trocado o árbitro de VAR, tá, fiel? Que tá o Caio aí, que teve aquele problema com o Corinthians, que xingou. Se trocou, vocês me avisam aí, tá? Mas nesse horário que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não foi trocado o árbitro de VAR, tá? E tem que trocar. Um cara que manda o Corinthians ir para aquele lugar, você tem que trocar. Você não pode manter um árbitro desse na arbitragem de VAR, tá? E tem também aí o Daronco, que muitas pessoas estão reclamando do Daronco por causa da sua condição física, que ele é um árbitro que não corre, não está sempre perto do lance. Vai muito no embalo de jogos, de times que estão jogando em casa, pressão de torcida, deixa mais pro VAR apitar do que pro próprio juiz tomar algumas decisões. Eu vou ser bem sincero para vocês, na minha humilde opinião, o Corinthians tem que ir lá jogar bola. A respeito do árbitro de VAR, o Corinthians tinha que preocupar sim, porque o cara fez uma ofensa ao time do Corinthians, né? Não, o timão tem que se fu mesmo. Isso não existe, você manter um árbitro desse na arbitragem depois do cara dar uma declaração dessa. E a respeito ao Daronco, eu realmente não tenho nada contra o Daronco. Mesmo que o juiz tenha algumas deficiências, todos têm, né, fiel? Estamos falando da arbitragem brasileira, todos os juízes têm. O Corinthians tem que ir lá e esquecer isso aí, o Corinthians tem que ir lá e jogar bola e mostrar que merece passar para a próxima fase. Vai ser um jogo difícil, jogar contra o Palmeiras nunca é fácil. E dentro da sua casa, então, a situação piora. É um time qualificado, mas não podemos esquecer também as nossas qualificações, que é a raça, a determinação, a entrega. Resultado que fez a gente ser campeão paulista em cima do Palmeiras e ganhar o primeiro jogo aí do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então eu consigo ver um Corinthians hoje, um Corinthians vitorioso, consigo ver um Corinthians hoje marcando firme, consigo ver um Corinthians que a estratégia do Corinthians de Dorival Júnior hoje é você terminar o primeiro tempo sem levar gol, se possível marca. Se não marca, se passar o primeiro tempo sem levar gol, na minha opinião, acaba. Porque aí o que vai acontecer? Vai bater o desespero nos jogadores do Palmeiras. E eles vão avançar o time mais para fazer esse gol de empate. Se passar 10, 15 minutos, é um modo de visão minha, 10, 15 minutos do segundo tempo sem gol, aí sim o Palmeiras vai partir para cima geral. Aí é a hora do Corinthians encaixar um contra-ataque e finalizar a partida. Eu vejo dessa forma. Eu acredito que o Corinthians ganha esse jogo por 2-0. Tá? Muita gente está falando 1-0, a gente tem pessoas falando pênalti. Eu acredito que 2-0 para o Corinthians hoje, devido a esse complexo do jogo, né? Essa complexidade. Acredito que o Corinthians vai começar o jogo segurando, vai ter uma pressão enorme do Palmeiras no início. Podemos sim encaixar um contra-ataque ali nos primeiros 20 minutos? Podemos. Mas eu acredito que se o Corinthians segurar o resultado no primeiro tempo, vai ser de grande vantagem para o Corinthians, porque no segundo os caras vão partir para cima e é a hora da gente encaixar aí um contra-ataque mortal. Com a qualidade de Memphis, Carrillo, Garro e Yuri, dá pra gente ir lá e conseguir abrir esse placar diante do Palmeiras, tá? Aí se a gente abre 1-0, irmão, aí acabou. Aí os caras vão vir pra cima babando mesmo. Aí é a hora do Corinthians ir lá e fazer o segundo, quem sabe até um terceiro. Então muita gente acha que essa vantagem de um gol é desnecessária. Contra o Palmeiras não vira nada. Muito pelo contrário. Qualquer vantagem de gol ela é muito bem-vinda. Até porque se terminar o empate por qualquer número de gols empatado, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 da Corinthians. Então a vantagem existe e é uma vantagem muito boa para um time que é experiente, igual o time do Corinthians, tá? Mas eu quero que vocês comentem, deixem o seu placar aí, já fiz aí no Corintianeiro, pra galera deixar o placar, deixe seu placar aqui no Corintianeiro 2.0 também, pra gente saber aí se você é bom de palpites, tá, Ferro?
Vamos seguir aqui, quero falar sobre Carlos Vinícius, porque Carlos Vinícius foi um jogador que foi oferecido ao Corinthians. Vocês perceberam que nesse canal aqui a gente não fica enrolando, não fica contando piadinha, não fica dando risadinha, a gente vem aqui trabalhar, fazer um papel sério, com informações rápidas e sinceras, sem ficar enrolando para criar engajamento, para ficar criando aí, para ficar enrolando vocês aqui. Aqui não, aqui eu vou dando as informações. Se você não gosta, você já fecha e vai para outro canal. É assim que funciona. Se você gosta, você continua. Aqui a gente não fica enrolando para ganhar engajamento. Ou você gosta do trabalho ou você não gosta. É assim que funciona aqui no canal Corintianeiro 2.0 e eu espero de todo coração e com a maior humildade do mundo que você possa gostar das nossas informações. Continuando sobre o Carlos Vinícius, o Corinthians, muita gente gosta de informação rápida, sem enrolação, tá, fiado? Então eu procuro fazer dessa forma. Carlos Vinícius foi oferecido para o Corinthians, tá? Oferecido para o Corinthians para ganhar 1.200.000. O Corinthians de imediato disse não ao jogador, onde ele reduziu os salários, onde chegou a 800 mil reais. Se o Corinthians pagasse, ele viria para o Corinthians e poderia ser a nossa primeira contratação para o ataque central, né? Porque ele é centroavante. O que aconteceu nesse tempo aí, tá? O Corinthians até pensou em contratar o jogador Carlos Vinícius, mas o que aconteceu? Aconteceu que o Pedro Raul não para de fazer gol no Ceará. Aconteceu que o Pedro Raul, que é a mesma posição do Carlos Vinícius, está numa fase muito boa lá no Ceará. E o centroavante para o Corinthians hoje não é a principal urgência do Corinthians. Então, o Corinthians, na minha opinião, ele agiu certo, porque no final do ano, Pedro Raul retorna para o Corinthians e retorna com moral, porque ele está fazendo gol contra o Flamengo, fez no último jogo Ceará e Flamengo, está fazendo gol com qualquer time que ele está jogando contra. Está numa ótima fase. E o Pedro Raul ganha 800 mil, que é justamente os 800 mil que o Corinthians iria pagar para o Carlos Vinícius. Aí viria para o Corinthians Pedro Raul e ficaríamos com o Carlos Vinícius, porque o contrato seria no mínimo 2 anos. Então a gente teria 2 centroavantes pesados, 2 centroavantes lentos, que jogam na mesma posição. E aí o Corinthians optou por não trazer o Carlos Vinícius para não ficar 2 salários de 800 mil em 2 posições, sendo que não é a principal urgência do Corinthians. Então, para tirar a dúvida de vocês, este foi o motivo do Corinthians não trazer o Carlos Vinícius. Certo, fiel? Ceará vai procurar renovar com o Pedro Raul? Lógico que vai tentar, eles vão tentar. Só que o Corinthians só vende o Pedro Raul. O Corinthians não renova mais, porque se o Pedro Raul continuar nessa fase que tá e vai continuar, o Corinthians pretende contar com um atacante aí para o ano que vem, até porque acredito que vai sair alguns jogadores do Corinthians no final do ano. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, se eu acho que o Corinthians agiu certo ou se você acha que o Corinthians agiu errado na situação do Pedro Raul. Vamos seguir aqui com muito mais informações do Corinthians, porque eu quero trazer uma informação para vocês do Vitinho, tá? Informação importante sobre Vitinho. O Corinthians negocia sim com o Vitinho, diferente do Caio César, tá, fiel? Não estou dizendo que não negocia de forma alguma. As minhas informações, já falei para vocês ontem, que não existe negociação Corinthians e Caio César, mas essas são minhas informações, tá? É para quem acredita aqui no meu trabalho. Se amanhã ou depois o Corinthians contratar o Caio César, beleza, eu venho aqui e falo assim, fiel, estava errado, existiu uma negociação que eu não tinha essa informação. Mas pode amanhã aparecer aí canais falando Corinthians está 99% fechado com o Caio César. Eu não vou dar informação, tá? Porque a não ser que ela chega para mim das pessoas com quem eu trabalho. Corintianeiro, realmente, o Corinthians está muito perto de fechar com o Caio César. Aí eu venho aqui e trago. Caso contrário, eu não vou trazer, porque eu não sou Maria, vai com as outras, e eu não tenho essa informação, mas respeito quem tem. São pessoas de credibilidade, pessoas que têm canais bem maiores que o meu. Então, pode ser que esteja negociando. As minhas informações é que não está, tá? Então eu vou seguir a minha linha com as pessoas com quem eu trabalho. Mas o Vitinho, sim, existe uma negociação. Que, inclusive, eu tenho informação para trazer para vocês referente ao Vitinho, que é o ponta hoje, ex-Flamengo, jogador que o Corinthians procura, jogador rápido, que o Corinthians negocia com o Vitinho. Se ele é bom jogador, ou se você gosta do Vitinho ou não, aí é uma opinião nossa, de cada um, né? Eu vou ser bem sincero, eu acredito que tem jogadores melhores que o Vitinho. Inclusive o Caio César, que estão falando aí por aí, eu acredito que até o Caio César é melhor jogador hoje do que o Vitinho, tá, fiel? Mas é com o Vitinho que o Corinthians está negociando. O Corinthians também não descartou a possível vinda aí do Victor Sá. Mas o Vitinho hoje é a bola da vez no Corinthians, tá, fiel? O Corinthians negocia com o Vitinho e a informação nova que eu tenho para trazer para vocês referente ao atacante é que o Vitinho não chegou a acordos salariais com o Fluminense. O jogador tá sem clube, tá, fiel? Tá do jeitinho que o Corinthians gosta. Dispensou o Igor Coronado, Alex Santana foi pro Grêmio, o Giovani saiu,
Alex Santana e Giovani ganhavam 300 mil cada um. O Igor Coronado 2 milhões. Só aí são 2 milhões e 600 que aliviou da folha salarial do Corinthians, tá? Só que tem um porém, por isso que eu falei para vocês que as informações hoje aqui estão bombásticas, tá? Informação que chegou para mim é que o Vitinho está pedindo hoje 1,5 milhão para voltar pro Brasil, tá? Para jogar aí nos clubes que estão brigando, porque o Vitinho virou um leilão aqui no Brasil, né? Vasco da Gama, Fluminense já foi descartado, Internacional, e tem mais 2 times que querem o Vitinho, só que eu não me recordo agora. O Corinthians é um e tem mais um time. Então, é 1,5 milhão. Vocês acham que o Vitinho vale 1,5 milhão hoje para jogar no Corinthians? Eu acredito que o Corinthians não devia, já que ficou até agora sem contratar, não devia desesperar. Eu acho que para você pagar 1,5 milhão de salário para um jogador, você consegue achar opções melhores. Você consegue achar opções melhores lá fora. Só que jogadores com contrato, né, fiel? Aí você tem que ir lá pagar a multa rescisória. O Vitinho tá livre, ele vai vir por um salário acordado. Olha, te pago tanto. Você vem sem luvas, apenas um bom salário oferecido. Então o Corinthians pode aproveitar a oportunidade de não ter que pagar multa rescisória, aproveitando que ele tá livre e ofertando um bom salário, ou pode perder o jogador. Eu quero saber o que vocês pensam, tá? Eu quero saber mesmo a sua opinião. O espaço é de vocês e eu respondi todos os comentários de ontem, tanto do corintianeiro, que foram 2 vídeos ontem, mais os comentários de hoje aqui, de ontem do Corintianeiro 2.0, e vou responder todos esses comentários também do Corintianeiro e desse aqui. Por isso você pode comentar à vontade, porque eu quero saber sua opinião referente a esse assunto. Se você acha que o Vitinho ele é jogador hoje para vir para o Corinthians pagar 1,5 milhão ou não, quero muito saber a opinião de vocês. Fiel, a minha opinião, eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que tem oportunidades melhores aí, mosquitinho chato, para você contratar aí no mercado da bola, tá? Acredito que tem jogadores melhores com esse salário do que o Vitinho. Porém, está livre no mercado. O Corinthians pode usar dessa oportunidade de não precisar pagar multa rescisória. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Vitinho aí podendo ser aí o primeiro jogador, a primeira contratação de Dorival Júnior. Certo, fiel? Comentem. E agora, pra gente encerrar com a última notícia, que a patrocinadora master do Corinthians, Esportes da Sorte, decidiu ajudar o Corinthians financeiramente falando, tá, fiel? Ela se colocou à disposição do Corinthians, informação que chega para nós aqui nesta tarde de hoje, que ela colocou à disposição do Corinthians para ajudar o Timão financeiramente, ó. Estamos aqui, um representante da Esporte da Sorte, estamos aqui no que vocês precisar, a gente vai ajudar, em outras palavras, né? Eles têm dinheiro para pagar para o Corinthians, mas isso ainda não está vencido, tá? E o Corinthians pode antecipar uma verba. Não sei, se de repente que o Corinthians tinha para receber até o final do ano, eles podem antecipar, ou podem, como tem um contrato longo, podem emprestar uns 30 milhões para o Corinthians, depois eles descontam. Não sei como foi oferecido essa ajuda, mas ofereceram ajuda para o Corinthians financeiramente, que pode ajudar de várias formas. Pode ajudar o Corinthians em contratação, pode ajudar o Corinthians a pagar a dívida do Transferban referente a Félix Torres, que é 35 milhões de reais, que já seria aí uma mão na roda, né? E pode aí o Corinthians fazer algumas contratações, já que o dinheiro ainda da Nike e da LFU não caiu, mas vai cair nesse mês ainda, tá, fiel? Então se a gente contar 100 milhões, mais 7 milhões que vai vir de jogador, 20% lá do centroavante o Corinthians vai vender lá, o Corinthians tem parte em 20% de uma futura venda, e também um jogador lá que jogou no Corinthians, e nunca jogou no Corinthians, aliás, o Corinthians contratou, mas nunca jogou, mas por ser o clube revelador, o Corinthians revelou, aliás, o Corinthians ganha mais 1 milhão e pouco. Então, total de adiantamento, 107, 108 milhões. Se o Corinthians pegar uns 30 milhões de antecipação da patrocinadora Master, uns 137 milhões, 140 milhões o Corinthians vai pegar em mãos. Temos muitas dívidas, tá? Temos muitas dívidas. Estou falando que é 140 milhões para contratações. Quem dera o Corinthians tivesse aí esse espaço na folha para você ir lá e fazer 140 milhões em contratação. Mas com certeza o Corinthians vai usar uma parte dessa grana aí para realizar contratações. E o Vitinho tá livre, né, fiel? Então não tem contratação melhor, tá do jeitinho que o Corinthians gosta. Jogador, oportunidade de mercado. E com essa ajuda da Esporte da Sorte, eu acredito que o Corinthians deveria pegar ela e pagar o Transferban, tá, fiel? Não que seja aí o fim do mundo. Só que se o clube entrar no Transferban, no dia que ele pagar, o Transferban sai. Então não precisa aí ficar totalmente preocupado, né? Enquanto o Transferban estiver ativado no clube, você não contrata nem vende. Mas a partir do momento que você paga o Transferban,
transfer ban sai imediatamente na hora, tá? E você consegue aí fazer as movimentações de mercado que tem que se fazer. Paga o Félix Torres, fica livre, já é uma dívida grande, e depois vende o Félix Torres, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais Félix Torres no Corinthians, é um erro atrás do outro, não encaixou, não serve para ser jogador do Corinthians. Vende o Félix Torres e recupera um pouco desses 30 milhões que você vai pagar aí para o Santos Laguna para não entrar no transfer ban. Eu faria isso. Então a gente vai ter um adiantamento que o Corinthians pode usar tranquilamente para algumas contratações e pagar suas contas. E essa ajuda que a patrocinadora Master ofereceu, vai lá e quita esse transfer ban e fica livre. Vai ser ponto para o Osmar Stable, ponto para o Corinthians, depois vende o Félix Torres, para o jogador vai ser seu, integral do Corinthians, vende ele para o Santos Laguna de volta ou para algum outro time, alivia um pouco desse prejuízo de 30 milhões e vida que segue, tá? Mas achei legal aí a atitude da nossa patrocinadora Master tentando ajudar o Corinthians de todas as formas, tá? E Fiel, e para encerrar esse vídeo aqui, né, vamos falar aí, vamos encerrar aqui com força positiva para o nosso Corinthians ir lá e fazer o seu melhor hoje. Lembre, se o Corinthians jogar com raça e determinação, a gente passa, tá? É só jogar igual jogou na Neoquímica Arena que a gente chega lá. Tá bom, Fiel? Boa sorte para nós hoje, né? O jogo deve acontecer às 9h30 da noite. E meu muito obrigado por tudo, que Deus possa abençoar a sua vida sempre e vai Corinthians!